Todo mundo acha que conhece a história da Branca de Neve, certo? A princesa, a rainha má, os 7 anões, o beijo de amor verdadeiro. Mas olha, a versão que ficou famosa é, na verdade, uma versão bem mais leve de um conto muito mais sombrio. Então, bora mergulhar nisso e descobrir a história original de verdade. Para começar, vamos direto pro clímax. Sabe aquele beijo romântico que quebra o feitiço? Então, pode esquecer. Na versão original, o despertar da Branca de Neve foi bem menos mágico e, digamos, mais acidental. E essa é só a primeira de muitas surpresas que o conto original reserva. Essa história toda nos leva lá para a compilação dos irmãos Grimm, no comecinho do século XIX. E é importante saber, eles não inventaram esses contos, eles coletaram as histórias que o povo já contava na Alemanha. E acredite, a versão deles da Branca de Neve era bem mais pesada do que a que a gente conhece. Agora, se preparem porque o negócio fica sinistro de verdade. A maldade da rainha era de outro nível. Depois de mandar um caçador matar a Branca de Neve, ela exigiu o coração da enteada como prova. O caçador, com pena da menina, matou um veado e levou o coração dele para a rainha. E ela simplesmente cozinhou e comeu o órgão, achando que, com isso, ia absorver a beleza da jovem. E tem mais. A famosa maçã envenenada não foi a primeira tentativa de assassinato, foi a terceira. A rainha era persistente, viu? Primeiro, ela se disfarçou de vendedora e tentou sufocar a Branca de Neve com uma fita, apertando tanto que a menina desmaiou. Depois, ela voltou com o pente envenenado. Foi só na terceira tentativa com a maçã que ela finalmente conseguiu o que queria. E aqui vem a grande revelação sobre o despertar. Não teve beijo nenhum. O que aconteceu foi que um príncipe encontrou o caixão de vidro, se encantou pela beleza da Branca de Neve e pediu para levar o caixão com ele. No caminho, um dos servos tropeçou, o caixão balançou forte e o pedaço da maçã que estava entalado na garganta dela simplesmente saltou para fora. Ela acordou, tossindo. Não foi magia, foi um solavanco. E o que aconteceu com a rainha? Bem, o final dela foi brutal. Ela foi convidada para o casamento da Branca de Neve. E lá, como castigo, foi forçada a calçar sapatos de ferro em brasa e teve que dançar com eles nos pés até cair morta. Uma justiça bem mais severa do que uma simples queda de um penhasco, não acha? Ok, a pergunta que fica é: como uma história com canibalismo, várias tentativas de assassinato e tortura virou o conto de fadas que a gente conhece hoje? Vamos entender os motivos por trás dessa transformação toda. Pois é, por que suavizar tanto uma história? Essa mudança de um conto tão visceral para uma história de criança não aconteceu por acaso, claro. Existiram motivos bem específicos para isso, que vão de novas sensibilidades sociais até a gigantesca influência da cultura pop. A resposta basicamente é a adaptação. Com o tempo, os contos de fadas foram ficando mais voltados para as crianças, e aí elementos bárbaros como o canibalismo já não cabiam mais. Partes que se repetiam, como as 3 tentativas de assassinato, foram cortadas para a história ficar mais direta. E claro, não dá para ignorar a influência gigantesca do filme da Disney de 1937, que praticamente selou essa versão mais leve na nossa cultura. Olhando assim lado a lado, a diferença fica gritante. De um lado, a versão dos Grimm, 3 tentativas de assassinato, um despertar por causa de um solavanco e a rainha dançando até a morte. Do outro, a versão popularizada pela Disney, uma única tentativa com a maçã, o despertar com um beijo e a rainha caindo de um penhasco. A estrutura é parecida, mas, nossa, os detalhes mudam completamente a história. Mas a história não é só Grimm vs Disney. Como um conto que veio da tradição oral, a Branca de Neve tem inúmeras variações pelo mundo. E algumas são ainda mais estranhas e fascinantes do que a gente imagina. E essas variações são surpreendentes. Em algumas versões da própria Alemanha, por exemplo, a Branca de Neve encontra um bando de ladrões e não de anões. Já numa versão albanesa, ela vive com 40 dragões. E o que a faz dormir não é uma maçã, mas sim um anel mágico. A grande força da Branca de Neve está exatamente nisso, na sua capacidade de ser reinventada o tempo todo. O conto original serviu de base para incontáveis releituras na literatura, no cinema e até nos quadrinhos. Olha só, uma das primeiras grandes releituras é de 1833, do poeta russo Alexander Pushkin. No conto da Princesa Morta e os 7 Cavaleiros, ele trocou os anões por cavaleiros nobres. Isso mostra como o esqueleto da história podia ser adaptado para se encaixar em uma cultura e mitologia completamente diferentes. Dando um pulo no tempo, a gente chega em 1982 com o mestre do humor subversivo Roald Dahl. No livro Revolting Rhymes,
ele vira o conto de cabeça para baixo. A Branca de Neve dele não é nada passiva. Ela rouba o espelho mágico e usa para prever os vencedores de corridas de cavalo, deixando os anões ricos. O mestre da fantasia sombria Neil Gaiman fez talvez a inversão mais radical de todas no conto Snow Glass Apples. A história é contada pela rainha, que aqui é a heroína. Ela tenta desesperadamente salvar o reino de uma enteada que não tem nada de inocente, mas é, na verdade, uma criatura monstruosa, tipo uma vampira. A escritora Angela Carter também fez uma releitura super simbólica e bem perturbadora em The Snow Child. Ela desmonta o conto para explorar temas como desejo, ciúme e poder de uma forma muito mais crua e explícita. É uma prova de como os contos de fadas podem ser usados para analisar a nossa própria cabeça. E o legado continua até nos quadrinhos modernos. Na famosa série Fábulas de Bill Willingham, a Branca de Neve é uma das personagens principais. E longe de ser uma donzela em perigo, ela é a vice-prefeita de uma comunidade de exilados de contos de fadas. Uma líder pragmática, forte e super complexa. No fim, essa jornada toda deixa uma reflexão. A gente viu que os companheiros podem ser anões, ladrões ou até dragões. O sono pode vir de uma maçã ou de um anel. A própria heroína pode ser uma vítima inocente ou uma vilã monstruosa. Se todos os detalhes podem mudar tanto, o que realmente define essa história? O que sobra no núcleo de Branca de Neve? Fica aí a pergunta.